Sanjaya. E aí Sanjaya começa a relatar a situação do campo de batalha. E aí a fala de Duryodhana com relação a essas duas personalidades é interessante observar o seguinte fato, que um era primo carnal de Krishna, né, naquele momento quando Krishna estava aqui no planeta, e ele não tinha essa ideia, né, formada na cabeça como os outros irmãos. Não que ele fosse menos devoto de Krishna, mas ele não tinha essa ideia bem formulada na cabeça, como Yudhishthira e Arjuna. E ele estava do lado de Arjuna, do lado do irmão, do lado de Krishna, no campo de batalha. E o outro estava com os adversários e tinha uma consciência Vaishnava mais 1000 vezes maior. Ele estava muito mais consciente, né, da sua situação como Vaishnava do que Bhima. O avô Bhishma, ele tinha uma bênção de Shiva, que ele, por uma outra história na vida dele, uma outra passagem, que ele podia morrer a hora que ele quisesse. Então na verdade, Duryodhana, a fala de Duryodhana aparentemente era completamente cheia de razão, praticamente perfeito. Ele tinha todos os motivos para estar cantando de galo. Ele tinha 11 organizações, Augustalrinos, como eram chamadas, militares. Os Pandavas tinham 5 ou 6. Ele tinha um indivíduo que era mais velho, mais experiente em batalhas e era eterno, porque Shiva deu a bênção para ele. E do outro lado, um indivíduo menos inexperiente, cheio de testosterona, porque Bhima ele mais massacrava do que um duelo lindo, maravilhoso. Ele era um trator, saía atropelando tudo. Então a fala de Duryodhana era perfeita, ele tinha total razão no que ele estava ali expondo, que Sanjaya estava falando para Dhritarashtra, o que ele estava vendo no campo de batalha. O problema ali era exatamente esse fator consciência de Krishna, essa consciência de Deus, né, e que Duryodhana não tinha. E aí que ele perdeu a batalha, ele perdeu a razão por causa disso. Bhishma nunca iria contra Krishna. Bhima estava inconscientemente indo a favor de Krishna. Duryodhana não tinha a menor chance. Ali esse verso de Bhagavad Gita, ele traz a fala de Duryodhana, que é uma fala que você pensa, você faz uma análise, fala, realmente não tinha como ele perder uma batalha dessa, não tinha como ele ser o perdedor. Mas do ponto de vista da consciência de Krishna, da consciência de Deus, quando se trata de consciência Vaishnava, de pessoas com uma consciência devocional, não teve jeito. A observação que Prabhupada faz no significado com relação à morte de Duryodhana também é interessante, porque desde o nascimento dos Pandavas, desde o nascimento dos outros, na verdade todos eles eram puros, né? Mas os filhos de Dhritarashtra, Duryodhana e os seus 99 irmãos, sempre houve essa rixa lá, né, palaciana, por conta de quem era o herdeiro, de quem era o trono, e eles sempre se odiaram desde o nascimento. E Bhima, ele era filho de um semideus com uma humana. Ele tinha por natureza, ele já tinha um poder dentro do corpo dele, uma força, uma capacidade sobre-humana, né? E Duryodhana odiava isso. Duryodhana ele tinha assim aquilo como assim o absurdo do absurdo da natureza, justamente o inimigo dele ter uma capacidade, um poder desse. E Duryodhana se tornou um exímio lutador, um ótimo kshatriya. As comparações que se tem no Mahabharata de Duryodhana com Bhima
É assim que Duryodhana, ele era um ótimo político. A política dele se igualava de Yudhishthira. As cidades, o império, na época, não reclamava de Duryodhana. Não havia miséria, não havia problemas com relação a Duryodhana ser um rei. Ele era um ótimo político, ele cuidava bem dos seus súditos. Mas ele era um demônio, ele não acreditava em Deus. E era uma pessoa comum diante da situação de Bhima, que era um filho de semideus, e ele compensou isso sendo um bom político, sendo um bom rei, sendo um bom kshatriya. Duryodhana, ele era um exímio lutador de clava, de massa. Ele batia muito em Bhima, porque Bhima não tinha a mesma capacidade dele. Mas Bhima, quando perdia as estribeiras, aí saía atropelando, e não tinha como segurar um cara daquele com aquela força. Mas Duryodhana, se comparar Duryodhana com Bhima, Duryodhana tinha muito mais capacidade, Duryodhana era muito mais kshatriya do que Bhima. Mas Bhima, por natureza, por destino, por karma, Bhima por ser Bhima, ninguém podia com ele. Era impossível, Bhima não tinha vez. E como Duryodhana provocou ele, e aí uma outra história, um outro episódio da vida deles, Bhima prometeu a ele e os irmãos, e aí ele sabia desse destino, ele estava muito bem ciente desse destino, e ele pautava toda a vida dele em cima do avô Bhishma. Ele agradou o avô a vida toda. Bhishma tinha uma cadeira cativa ao lado dele, no palácio. Tinha todo o apoio dele. Bhishma tinha tudo. Duryodhana sabia que Bhishma era a carta na manga, na vida dele. Então ele nunca ia se desfazer do avô Bhishma. E infelizmente, para Duryodhana, ele só não se deu conta que Bhishma era um devoto de Krishna. Esse foi o erro que ele cometeu com relação a Bhishma Deva. Ele não fez essa pequena observação com relação a quem era Bhishma Deva. Não era só o avô dele, o avô da família, era um devoto puro. Ele ofendendo os Pandavas, ele ofendendo a Krishna, e não se dava conta de que Bhishma estava o tempo todo desaprovando esse comportamento dele. E aí na hora lá no campo de batalha, na hora da verdade, Bhishma, ele se rendeu a Krishna, ele não lutou contra o destino, que era óbvio. E aí ele falou: morro aqui diante de Krishna. Se tiver que morrer, e um dia eu vou morrer, porque eu posso escolher isso um dia, eu não quero morrer daqui a 1000, 2000 anos, na era que vem, não, eu quero morrer agora vendo Krishna. Ele escolheu isso. Ele provocou Arjuna, ele provocou Krishna, e aí quando Krishna perdeu as estribeiras, partiu para cima dele com uma roda de quadrilha, aí deixou. É isso que eu quero, essa é a minha hora. Duryodhana enlouqueceu, falou: não acredito, eu vou perder ele. Aí já era. E aí Arjuna fez o que tinha que fazer, e Bhishma abandonou o corpo, vendo Krishna. Duryodhana nunca entendeu isso. No final do dia, diante do que os preceitos kshatriyas mandam, o sol se põe, a batalha acaba, Bhishma estava lá deitado naquela cama de flechas, e os Pandavas foram lá, Duryodhana estava lá com os irmãos dele também, os inimigos, os adversários estavam lá vendo o avô, porque eram outros familiares, vendo o avô indo embora. E aí Bhishma desaprovou a atitude, os atos de Duryodhana ali na hora, deu atenção aos Pandavas e quis morrer vendo Krishna ali na hora. No final do dia, ali no final daquele dia de batalha. Então, esse detalhe que a gente não observa ali é o que faz toda a diferença. Não interessa qual é o seu lado. Bhishma a vida toda estava aparentemente do lado
do inimigo, do lado da pessoa que era a pessoa errada. Mas era um devoto puro, fez por merecer.